Olá, irmãos, a paz do Senhor, boa noite para você que já está nos assistindo. Obrigado por ter escolhido este momento estar conosco aqui no canal da Renovar. Está iniciando a nossa live tradicional das sextas-feiras à noite, Conhecendo a Palavra, com o pastor Paulino. E eu quero saber, está tudo bem com vocês? Como foi a semana de cada um de vocês até aqui? Esperamos que esteja tudo bem. E agora é o momento em que nós vamos aprender mais sobre a palavra do Senhor. Então eu peço que nós deixemos tudo aquilo que não faz parte deste momento, tudo aquilo que estávamos pensando, os compromissos que temos e que tivemos ao longo desta semana, para que possamos estar concentrados para receber esse aprendizado e também para nos aproximar da palavra do Senhor, da sua vontade, aprendendo a cada dia a mais. Tá bom? Então, esse é o pedido que nós temos para você, para que possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade. Vamos orar, irmãos, vamos entregar esta noite, este momento, esta live nas mãos do nosso Senhor, para que a vontade dele seja soberana e tudo aconteça conforme o propósito de Deus? Então, convido você e vamos orar a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Nós estamos reunidos em Teu nome. Essa é a Tua obra, Senhor. Essa é a Tua igreja, Jesus. Nós somos apenas os Teus servos. Então, nos conduz, ó Pai, conforme a Tua vontade. Nos conduz, Pai, conforme o Teu propósito. E faça com que a palavra de hoje, faça com que esse aprendizado, com que o ensinamento que nós teremos hoje, que será ministrado pelo pastor Paulino, possa transformar os nossos corações, possa fazer com que venhamos a mudar as nossas atitudes e que venhamos ao encontro, Pai, da Tua vontade. Senhor, entregamos tudo a Ti. Abrimos os nossos corações e o nosso entendimento para que Tu, Pai, fale da maneira em que nós devemos prosseguir, em que nós devemos agir, para assim, Pai, rendermos todo o louvor, toda a honra e toda a glória ao Teu nome e que possamos frutificar, Pai, em Teu nome, para que a Tua obra ela siga da maneira em que Tu quer, Senhor Jesus. Então, conduz esse momento, conduz esta noite e conduz a Tua igreja, Jesus. Em Teu nome, esta é a nossa oração. Amém, Senhor. Vamos de imediato, então, conversar com o nosso pastor Paulino, porque hoje nós teremos a sequência do assunto que nós falávamos na semana passada. Lembra do que estávamos falando na semana passada? Alguns pontos que eu vou trazer para você. Falamos sobre muito mais. Eu espero que você tenha anotado também, que você tenha absorvido esse conhecimento. Mas alguns pontos que falamos sobre os reis magos, sobre a estrela e também sobre os ministérios do Senhor Jesus, as regiões também. Vamos continuar aprendendo? Então, vamos lá, pastor Paulino. Paz, amado. Paz do Senhor. Amém. Bem-vindo. Boa noite. Amém. Amém. Amados, graça e paz seja convosco. É uma honra estar aqui com vocês, né? Estamos aqui no estúdio da Igreja Renovar em Cristo, né? Meu companheiro, meu amigo que Deus me deu, irmão Anderson, Amém. né? Graças a Deus pela sua vida. Amém. O Miller e o Nayan estão ali na parte técnica, né? E o Miller e sua moto Harley Davidson, né? A tua é uma Fat Boy, né? Oh, 99 Streetback, né? 1.600 cilindrada, né? Tá lá embaixo, né? Ele liga, é um tremor só, né? Coitadinho da minha BMW 800, se sente na nica perto da dele, né? Imagina, 800 perto de uma 1.600. É um paizão aí, né? Mas, amados, estamos aqui e nós ficamos de responder para vocês 3 pontos da profecia que fala o Balaão e também alguma coisa que fala Jó sobre o Messias, sobre ver a pessoa de Jesus Cristo. Voltamos a Números, capítulo 24, e o versículo 17 que diz assim: Eu o verei, mas não agora. Eu o contemplarei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro. Amém? Então,
até aqui é o que se fala sobre uma estrela, que nós estávamos falando sobre a estrela dos magos, né? Que guiou eles, então ele diz que ele verá o Senhor, mas não agora, e uma estrela irá aparecer de Jacó. Por que de Jacó? Porque a promessa que Deus fez a Abraão, ela diz respeito a Abraão, Isaque e Jacó. E o Jó, no capítulo 19, versículo 25 e 27, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará da terra. E o 27, eu o verei por mim mesmo, com meus próprios olhos, e não com os dos outros. Como o meu coração anseia isso dentro de mim. Maravilhas, né? Maravilha. Os homens de Deus lá do passado, né? Desejando ver o dia do Senhor Jesus para participar do arrebatamento que a igreja está predestinado para a igreja. E oxalá sejamos nós, né? A geração do arrebatamento. Né? Quando se fala em arrebatamento, não se pode usar com afinco de trazer medo e pavor para o povo, né? Mas um momento assim de um acontecimento glorioso que a igreja vai vir arrebatar a Jesus Cristo. E aí nós vimos 3 pontos, irmãos, aqui nessa palavra, nesse versículo de Números 24, 17. Primeiro, o que diz Balaão? Diz Balaão assim: eu o verei, mas não agora. O que ele está querendo dizer com isso? Ele indica, né, a vinda do Senhor, que os seres humanos o verão. Que no arrebatamento da igreja, a igreja vai ver a Jesus. Não querendo adiantar, mas querendo ser verdadeiro na palavra, existe uma certa discrepância entre arrebatamento e a segunda vinda de Jesus Cristo. Na leitura que eu faço da palavra, o que eu entendo? Eu entendo 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13 ao 18, né? Em que Jesus vai vir, vai ficar nas nuvens, os que morreram em Cristo primeiro vão ser arrebatados, o Espírito vai descer no corpo, vão ser arrebatados, e Paulo diz: e nós que ficarmos vivos seremos transformados, subiremos até as nuvens e estaremos com o Senhor para sempre. E aqui nós entendemos o quê? Que ele diz: eu o verei, mas não agora. Verei quem? Ao Senhor, mas não agora. Isso indica que todos os seres humanos verão ao Senhor, tá? E o confessarão. Confessarão como Deus, confessarão como Senhor. Vamos lá para o livro de Filipenses, tá? No livro de Filipenses, capítulo 2. Versículo 9 ao versículo 11, que fala sobre a exaltação de Jesus. Olha só o que diz, tá? Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todos os nomes. De quem Paulo está falando? Jesus. E o 10, tá? Para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, tá? E embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ou seja, quando Balaão está falando que eu o verei, ele está falando que na vinda do Senhor Jesus Cristo, os que estão vivos e espiritualmente preparados vão ouvir o soar da trombeta do anjo, e vão ver Jesus Cristo ver nas nuvens. Mas, segundo o conceito pré-tribulacionista, tá? Quem vai ver? Somente os salvos. Porque vai ser um arrebatamento para salvos. O mundo vai ficar sabendo que houve um rapto, né? Que houve um arrebatamento. E daí vão dar 1.500 desculpas. E depois ele diz: e que por fim se levantará, ou seja, aparecerá como uma estrela de Jacó, né? E por que Jacó? Jacó também fala do Israel de Deus,
A estrela era o símbolo do poder real. Quando fala de Jacó, está falando de Israel, não está falando da igreja. A igreja não é o Israel de Deus. Quando Deus faz a promessa para Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem, essa promessa, ela é incondicional, mas ela é condicionada a Abraão. Porque o Senhor diz o quê? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te indicar. E Deus, o Senhor diz: tu serás como as estrelas do céu, de ti sairão nações e reis, etc. Primeira parte é condicional. Condicional ao quê? Ao Abraão sair da terra prometida, abandonar o seu povo e ir para o lugar onde Deus tinha o quê? Determinado. Essa era a realidade. Então, ele é condicional no princípio. Abraão cumpriu? Em parte sim, em parte não. Porque quando ele sai, ele leva uma mala de garupa, né? Leva o seu sobrinho Ló, que vem a ser mais tarde uma pedra na sua sandália, na sua bota, que a história nós conhecemos. Agora, depois que ele cumpre em parte, Deus cumpre a sua parte. Faz ele grande, rico, isso e aquilo, mas eles o tempo todo depois pisam na bola. Tanto é que se tornam escravos no Egito, voltam para tomar a terra prometida, e nem no período de Davi ou nem no período de Salomão eles tomam toda a terra. Então isso está ainda para o quê? Acontecer escatologicamente na vida de quem? Na vida dos judeus. E sobre isso, pastor Paulino, rapidamente, isso não aconteceu, claro, temos propósitos, as coisas que acontecem ou não acontecem, há um propósito até mesmo para os nãos de Deus, e as coisas que pedimos, elas não se concretizam, porque Deus tem um propósito e Ele conhece o que tem para cada um de nós. Exatamente. Mas foi condicional ao não cumprimento da totalidade do que Deus havia pedido, pastor Paulino? Bom, a primeira parte era condicional, ele cumpriu, né? E a segunda parte, ela é incondicional. O que é uma aliança condicional e incondicional? Condicional quando ela é condicionada a pontos que ambas as partes têm que cumprir. Não cumpriu um contrato, quebrou uma parte de um contrato, aquele contrato vai para o beleléu. Quem cobrou, tendo algumas cláusulas, vai ter que pagar o contrato todo. Uma aliança, ela pode ser condicional e incondicional ao mesmo tempo. Ela pode ser condicional quando você tem que cumprir alguma coisa. Em contrapartida, Deus, no caso da aliança que ele fez com Abraão, ele disse que ele ia cumprir na totalidade. E é uma aliança eterna. É uma aliança eterna. Quer dizer, a primeira parte foi cumprida em partes. Agora Deus, na sua parte incondicional, que o homem não tem condição de cumprir, Deus cumpre pelo seu próprio amor para com o homem. Tanto é que Deus vai usar de misericórdia durante a grande tribulação para com os que ficarem por aqui, tanto os filhos naturais de Abraão, quanto as famílias da terra que são abençoadas, que seriam o quê? Os gentios que se convertem, tá? E a igreja do Senhor Jesus Cristo. É bastante complicado, mas vamos nos ater aqui, vamos esperar o pastor Juca. Mateus capítulo 2, versículo 2, fala: vimos a sua estrela no oriente e viemos o quê? Adorá-lo. Então, o que os magos estão falando? Os magos estão falando que eles viram Jesus e que eles vieram para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Porque quando diz ele se levantará, está falando tanto aqui do nascimento de Jesus, tá? Como Jesus vencedor. Agora, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, na parte B, ele diz assim, Jesus: eu sou a raiz da geração de Davi. Olha só, Jesus diz: eu sou a raiz. Mas como raiz? De que maneira Jesus vem ser a raiz? Se Jesus veio milhares e milhares depois de Davi, anos depois de Davi. E ele ainda diz: eu sou a resplandecente estrela da manhã. Nós notamos aqui o quê? Nós notamos que Jesus é eterno. Jesus é eterno. Ele estava com o Pai antes da fundação do mundo. Antes de existir mundo, né? Como nós vemos, a matéria,
tempo e espaço ele já existia. E daí ele diz, eu sou a raiz. Raiz é aquilo que está por baixo, o princípio, que dá sustentação à árvore, que deu sustentação à dinastia de Davi. Davi, Salomão e os outros que vieram. Tá? E ele é a estrela da manhã. E aqui nós estamos tratando do quê? Estrela. Os magos vieram guiados pela estrela. Então aquela conjunção dos planetas não é por um acaso. A mão de Deus estava operando essa conjunção e guiando quem? Os magos. Fala nisso, como é o nome dos magos? Nome dos magos. Irmãos, vocês lembram? Nós lançamos essa pergunta para que você respondesse. Lembra? Comenta aqui. Mas eu vou dizer para você, eu vou lhe ajudar porque eu fiz a minha colinha. Eu fiz a minha colinha, estou acompanhando o estudo por aqui. Belchior, Gaspar e Baltazar, o nome dos 3 reis magos. Anota também, a próxima pergunta pode ser para você. Então Jesus fala, eu sou a raiz da geração de Davi e eu sou o quê? A estrela da manhã. Agora diz assim, um cetro subirá de Israel. Você sabe o que é um cetro, irmão? O que é um cetro, pessoal? Um cetro era um pedaço de madeira revestido de ouro, muito bem trabalhado, muito bem esculpido, que o rei segurava assim na sua mão quando ele ficava sentado. Tem um cabo de vassoura aí? Não, Miller, para nós demonstrar aqui, né? Mas é mais ou menos isso, né? O Miller deu uma olhadinha, ele não achou nem um cabinho de vassoura. Né? Que o rei ficava segurando assim, normalmente segurava na sua perna, né? E tinha tudo adereços, né? Vários adereços da realidade, da cultura do rei. Alguns em cima tinha ou uma águia ou tinha um leão, tá? Ou em cima tinha então o símbolo, tá? Do reinado. E quando o rei ia selar uma carta, ele escrevia, as pessoas, eles dobravam, pingavam uma cera quente e o rei batia com seu cetro, segurava um pouco, esfriava a cera e ficava o símbolo em alto relevo, como se fosse aquela, como é que é, marca d'água. Como fosse a marca d'água, que é uma prensa, né? Que prensa o papel e fica em marca d'água. Então, aqui diz, um cetro subirá da onde? De Israel. Aonde nasceu Jesus? Em Belém. Belém era onde? Na Judéia. Judéia fica onde? Em Israel. Agora, isso também foi predito pelo profeta Jacó. Vamos lá para a palavra de Deus? Livro de Gênesis 49, e no versículo 10, né? Gênesis 49, e no versículo 10, alguém acha que Jacó, né, não era profeta, mas olha aqui. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Perguntinha básica. Qual era a tribo de Jesus? Ele era o leão da tribo de? Irmãos, agora é a vez de vocês. Eu dei a minha resposta antes, os 3 reis magos. E agora, com vocês? Qual era a tribo de Jesus? Nos comentários, estamos aguardando a resposta de cada um de vocês. Eu já avisei. Faça a sua cola. Daqui a pouco o pastor Paulino te surpreende com a perguntinha. E aí, se você não anotou? Eu estou anotando tudo aqui. Lembrando que para fazer parte, ser sacerdote, o sumo sacerdote, e trabalhar no templo, era da tribo de Levi. E Jesus não era da tribo de Levi. Porque a tribo de Levi eram os sacerdotes segundo a ordem de Arão. E era terreno. Falei antes na outra live que Jesus pertencia à ordem de Melquisedeque. E ele não era da tribo de Levi, ele era de uma outra tribo. E como ele era de outra tribo, não sendo a de Levi, ele não poderia ser o quê? Sacerdote, nem sumo sacerdote, segundo o dispositivo que devia ter determinado Moisés. E aí, nós temos que saber qual era a tribo dele. Jesus era da tribo de 3 pontinhos.
Tá? Inclusive o pastor Paulino, na live passada, ele também explicou a diferença entre a tribo de Levi, a linhagem de Arão e Melquisedeque. Explicou a diferença, o porquê de um e o porquê do outro. Você te lembra? Anotou na tua colinha? Isso também foi explicado na live anterior. Depois que terminar essa, se você ficou com alguma dúvida, volta à live da sexta-feira passada e aí você vai ter todo esse conhecimento também. Olha só, se liga na mensagem, mano. Gênesis 49:10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Olha só, isso aqui também fala alguma coisa sobre o milênio, né? Que as nações os povos vão obedecer. Agora nós vamos, amado, para Salmo 45, versículo 3. Estamos falando do quê? Cetro, autoridade, poder. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Olha que maravilha, né? Está falando de quem? De Deus aplicado a Jesus Cristo. Então veja bem, nós temos que um cetro subirá de Israel. E para nós encerrar essa parte, vamos para o livro de Hebreus. No livro de Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 8. É isso? Hebreus 1:8 diz assim, olha só. Do filho, porém, diz, uma profecia, né? Deus falou dos anjos, agora fala de Jesus. Porém, Deus, do seu filho Jesus, diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então tu veja bem, acho isso magnífico. É isso que me atrai na palavra de Deus, tá? Um homem chamado Balaão, que pisa na bola, tá? Que quer usar o seu dom para receber dinheiro de Balaque, que teve um fim terrível, tá? É usado por Deus antes disso, né? De ser um profeta vendilhão, tá? E ele diz, eu o verei, mas não agora. E ele se levantará e aparecerá como uma estrela de Jacó. E a terceira parte diz, um cetro subirá de Israel. E aí nós temos a profecia de Gênesis 49:10, Salmo 45:6 e agora de que? Hebreus 1:8, né? Diz que sobre o Filho, ele diz sobre Jesus Cristo, tá? Deus. Então, Deus está chamando Jesus de Deus. Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o teu reino para sempre. Está falando acerca de Jesus. E o cetro de equidade, ele representa o governo do Messias poderoso que viria. Tá? Então, o que nós estamos tratando, quando os magos vão lá, e eles dizem, nós viemos adorá-lo, eles vieram adorá-lo, alguém realmente, gente, algo muito precioso. E nós olhamos para Isaías, capítulo 9, versículo 6, olhamos para Isaías, capítulo 9, versículo 6 e versículo 7, e nós encontramos o que na palavra de Deus? Nós encontramos assim, eu vou ler para vocês, Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos deu, aliás, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo, a paz não terá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará o quê? Fará isso. Então está falando de quem? Do cetro, do domínio, do poder, do reino, da pessoa de quem? De Jesus Cristo. Do leão de Judá. O leão da tribo de Judá. Acabamos entregando a rapadura. Mas os irmãos acertaram também nos comentários. Como diz o pastor Paulino, vocês que leem a Bíblia muito mais do que eu,
Então, acertaram também. E olha, deixa a tua pergunta, interage, compartilha o link da nossa transmissão para que todas as pessoas, para que o máximo de pessoas tenha acesso a esse conteúdo e passe a interagir conosco aqui também. Se você chegou ao longo da nossa transmissão, bem-vindo! Estamos muito alegres de ter você aqui conosco. Esta é a nossa live tradicional das sextas-feiras à noite, Conhecendo a Palavra com o Pastor Paulino. Amém, amados. Obrigado que você está conosco. Estamos bem à vontade hoje aqui, e isso é para honrar e glorificar o nome do Senhor. E olha só, Daniel no capítulo 7, versículo 13 e 14, nas suas visões, né, ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e se dirigia a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a honra, o reino, e a todos os povos e nações e língua o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é único, que não será o quê? Destruído. De quem está falando? Está falando de Jesus Cristo. Do cetro. Tu veja bem, ó, de um versículo que diz um cetro subirá, nós estamos indo, né, muito longe, graças a Deus. E aí mais 2 versículos, lá no livro de Lucas, no capítulo 1 de Lucas, e no versículo 32 e no versículo 33, a palavra diz desse modo, olha só: engravidarás e dará luz a um filho, e lhe poloá o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. E o 33, ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha só, o Balaão fala que um cetro subirá de Israel, e Israel é o mesmo Jacó. O Jacó é o homem que pelejou com Deus, tá? Com o anjo de Deus, e o venceu. E esse Jacó foi mudado o nome dele para Israel. E temos que conhecer isso, né, irmão? Temos que saber isso. Apocalipse 11, tá? Vamos encerrar uma parte aqui. Tá lá em Apocalipse, capítulo 11, e o versículo 15. Diz assim a palavra, na parte B: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Quando tocar a 7ª trombeta, o anjo tocou, e daí ouviu-se no céu que o reino, tá, veio a ser de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Para todo o sempre. E lembrando um ponto da live da sexta-feira passada e que nós não voltamos a responder, se respondemos, que bom, porque agora a gente vai falar sobre isso de novo para fixar o conhecimento. Os 3 ministérios de Cristo, você está lembrado? Olha só, na minha colinha eles estão anotados. E na sua colinha também? Então comenta aqui abaixo, porque tudo isso está interligado. Hoje é a sequência do assunto da live da sexta-feira passada, e se você acompanhou, com certeza está conseguindo entender de uma maneira bem mais clara tudo o que nós estamos falando hoje. Pastor Paulino nos auxiliando com esse conhecimento, e espero que você esteja fazendo um bom proveito também. Pastor. Bom, nós seguimos falando ainda aqui sobre a estrela dos magos, sobre os magos, né? Falamos sobre os presentes de Jesus, ouro, e os outros 2 eu não consigo me lembrar. Pois é, precisamos da ajuda de quem está assistindo. Ouro, e tem mais 2 presentes. Me deu um branco aqui agora. Um deles começa com a letra M. E aí o outro eu preciso da ajuda de vocês. Ajude nós aí. Bom, ainda sobre a vinda de Jesus, tá? Orígenes, tá? Um grande sábio do passado, disse que os magos supostamente teriam tomado conhecimento do que falou Balaão, tá? Do que Balaão teria falado em Números 24, 17. E aí a ansiedade, tá, no coração do povo judeu era grande pela vinda do Mashiach. Sabia que no kippá, sabe o que é kippá? Sabe? Kippá, aquilo que eles têm, tipo um bonezinho, né? Aqui atrás, assim.
o kippah, né? Está escrito em hebraico assim, Yeshua HaMashiach, que quer dizer Jesus o Messias. Então eles têm o kippah, embaixo do kippah assim está escrito Yeshua HaMashiach, né? Porque eles estão esperando ainda a vinda do Messias, né? Eles não aceitaram Jesus, né? Lá no Evangelho de João capítulo 1 disse, veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Né? Então eles estão esperando a vinda do Messias, que provavelmente o pastor, quando fizer a live, vai falar do 666 e siga a pelota. E daí a ansiedade deles era grande pelo Mashiach, pelo Messias. Toda leitura bíblica era acerca da vinda do Messias. Tanto nos livros canônicos, como nos livros apócrifos. Né? O que são livros apócrifos? Também não sei. Eu também não sei, vocês sabem, precisam nos ajudar. Quantos são os livros apócrifos? Aliás, o que são primeiro? O que são e quantos são? Nos ajudem. E aí, irmãos, sem cessar os rabinos, tá, ensinavam, e os mestres punham fogo nesse avivamento e a esperança sobre a vinda de quem? Do Messias. Mas dentro daquela leitura de que eu já falei, de como os judeus, não o povo humilde, o povo manso, mas como os rabinos, o sacerdote, sumo sacerdote, vamos usar assim, os homens da religião, davam a entender, ainda que não fosse dessa maneira. E aqui quero destacar o fato de que apesar dos domínios romanos, tá, era o povo judeu que por todo o império expandiram a sua religião. Roma tinha sua religião e era uma religião voltada para quem? Era voltada para a adoração dos Césares. Tinha que se adorar os Césares. Pastor, rapidinho, eu tenho uma dúvida aí, e eu estava conversando com um irmão em uma determinada ocasião, ele também falava sobre isso. César era título, César e César Augusto, César era título, não era o nome próprio em si. Não, era um título, era que nem governador, né? Porque você tem César na língua romana, você tem Kaiser em alemão, você tem Tsar em russo, e você tem Caesar em inglês, né? Mas César era a posição, né? E daí César Augusto, o cara se chamava Augusto, mas ele estava na posição de César. Tanto é que quando o encontravam, levantavam a mão e diziam Ave César, né? Ave César Augustus, né? Salve o César Augusto, que o Hitler, né, tomou como Heil Hitler, né? Explicado, esclarecido. Mais ou menos por aí. Bom, e aí nós temos o quê? Que os judeus eram dispersados, eles iam proclamando a religião deles. Esperavam o Messias, tá? Esperam o Messias, mas daí Jesus tinha vindo, eles não aceitaram e nós estamos aqui em Atos capítulo 8. Aqueles que criam, diz a palavra assim, portanto... não é Romanos, Paulino. Estava lá em Romanos. É o livro de Atos Romanos, que eu procurava, pastor? Me perdi agora, deu um branco. Viu, irmãos? Leve em consideração a idade do velhinho. Atos capítulo 8, versículo 1. Também Saulo consentia na morte dele, né? Do irmão que foi morto, Estevão, e desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram espalhados por terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Aqui Paulo não havia se convertido. Paulo vai se converter no capítulo 9. Paulo entrava na sinagoga, arrancava os irmãos, descia-lhe o reio e levava preso. E aqui nesse dia houve o quê? Uma grande perseguição e as pessoas foram o quê? Foram dispersas. No versículo 11... no capítulo 11, no versículo 19. Ora, os que foram dispersos pela perseguição, desencadeada pela morte de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão somente quem? Judeus. Então nós temos o quê? Que aqueles que não haviam se convertido ainda ao cristianismo, tá? Ou os que recém haviam se convertido,
e que tinham recebido Jesus como Messias, sendo agora perseguido pelo romanismo, eles fugiram. E aonde foram, eles foram estabelecendo, dentro das sinagogas, falando de Jesus, estabelecendo o quê? Igrejas cristãs. Tá? Isso que eles fizeram. Irmãos, estão conseguindo acompanhar? Anotaram tudo? Capricharam na colinha hoje? Bastante conteúdo, bastante aprendizado. Nós estamos gratos a Deus por mais essa oportunidade. E estamos observando nos comentários, já conseguimos aqui perceber que vocês estão nos ajudando bastante, estão respondendo os nossos questionamentos. Isso é maravilhoso. E o pastor Paulino, nós temos também as irmãs da redação, do grupo de redação, que elas, em todas as sextas-feiras, elas estão dedicadas e elas respondem os comentários, elas interagem com os nossos irmãos. Então, muitas pessoas envolvidas na transmissão para que você possa receber o conteúdo. Então, por isso a gente pede que você compartilhe, porque essa é a obra do Senhor, nós somos apenas os servos que estão fazendo esta obra. Então, nos ajude a levar a palavra do Senhor, a levar o Evangelho. Então, um abraço bem apertado para as irmãs também do grupo de redação que estão respondendo a todos os comentários e interagindo com os irmãos aqui na nossa transmissão. Compartilha, tá bom, pastor? E aí o que acontecia? A religião pagã, tá? No Império Romano, que obrigava a adorar o César, tá? Se descompunha e caía em ruínas. E aí o espírito mais elevado dos judeus, né? Do judaísmo, ou então do cristianismo, levava esperança para o reino, tá? E as pessoas se filiavam em grande número. Tanto é que na primeira conversão, quase 3.000 almas, né? Na primeira mensagem de Pedro, quase 3.000 almas aderiram e foram batizadas. E aí muitos estudiosos, historiadores e grandes escritores como Virgílio, Tácito, Seutônio, junto a Flávio Joséfos, conheciam as predições mais antigas das tábuas astronômicas babilônicas e se interessavam pela estrela do Mestre Jesus Cristo. Então temos que entender isso, irmão, e guardar no profundo do nosso coração e entendermos que nada que está nas Escrituras, ela está por estar. Se nós não temos um entendimento, dá licença, uma aguinha, né? Tá? E sobre isso, pastor, enquanto o pastor Paulino refresca a garganta, também ele acabou de falar sobre a pregação de Pedro e a conversão de 3.000 almas. Teve uma data específica, um ponto específico em que isso aconteceu e nós precisamos também que vocês nos ajudem aqui nos comentários a refrescar a nossa memória. Foi em Pedro pregou, 3.000 almas, foi em... Agora é com vocês, pastor Paulino. Então veja bem, tudo isso apontava para a vinda de um rei, Mateus 2:2. Nós vimos a tua estrela, que nasceu um rei e nós viemos adorá-lo, tá? Mateus, no capítulo 2, vamos achar aqui o Mateus, capítulo 2, e no versículo 11, o cobrador de impostos Mateus fala o seguinte: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E lhe deram presentes. 3 presentes que nós pedimos antes. Qual que era mesmo? Ouro. Ouro, o que começava com M era, os irmãos responderam, estão certos. Mirra e aí incenso. Isso, ouro, incenso e mirra. Agora veja bem, Mateus ele narra o encontro dos reis magos com Jesus. Eles chegaram até Jesus e o que aconteceu? O adoraram. Dobraram os seus joelhos, fizeram menção de adoração, abriram os seus tesouros e deram ouro, mirra e incenso para Jesus Cristo, tá? E isso significa que prestaram uma humilde adoração, tá? Em atitude dentro da realidade do nascimento, tá? De Jesus Cristo, e do alcance que Jesus, ainda menino, infante, poucos dias de nascimento, já estava
Está entendendo? Movendo as esferas espirituais e catalisando a atenção dos homens. Os caras vieram de longe, quem sabe semanas, no lombo de burro, de camelo, para vir ali através da estrela e achar Jesus Cristo e adorá-lo. Ou seja, uma atitude de prostração dentro da realidade e alcance do nascimento da pessoa de Jesus Cristo. E aí, segundo o costume oriental, tá? Não se comparecia diante de ninguém, né, de uma personalidade. E eu já falei que quando os reis se encontravam, eles trocavam o quê? Eles trocavam presentes, né? E não vieram de mãos vazias. Então levaram ouro, mirra e incenso para Jesus. E aí você sabe o porquê desses 3 presentes? O porquê de cada um deles? Agora eu convido você, quando terminar essa live, você resgata a live da sexta-feira passada e lá o pastor Paulino explicou o significado de cada um desses presentes. O porquê, o ouro, a mirra e o incenso. Fica o convite para você. Terminou aqui, busca na live da sexta-feira passada e você tem a resposta. E aí o que nós temos? Tudo isso, meus irmãos, que nós falamos nessas últimas 3 lives, né, falando sobre os magos, quem eram os magos, falando sobre a estrela de Jesus, falando sobre os presentes, falando por que os judeus não aceitaram a Jesus Cristo, né, nós chegamos também no fim do ano, né? E eu sei que muitas pessoas falam, o espírito natalino e coisa e tal. Esse dia eu postei que uma criança pediu para o seu pai dizendo assim, escuta pai, no fim do ano, especificamente no dia 25 de Natal, as nações cristãs não combinaram que nesse dia eles iam comemorar o nascimento de Jesus, porque não se tem verdadeiramente qual é a data, né? Porque o calendário judeu é diferente do nosso calendário. Mas pai, se dia 25 de Natal se comemora o nascimento de Jesus, por que se fala tanto do Papai Noel e não dele? Assim como também na Páscoa, por que se fala tanto em Coelho da Páscoa? Por que no Natal se fala tanto em Papai Noel? Assuntos e pontos importantíssimos, pastor Paulino. São coisas que temos que parar e refletir, né? Refletir. Por que na Páscoa se fala em coelho? Ovos, que coelho não põe ovos, né? E na Páscoa judaica se comeu, né, um cabrito por família, e o Senhor fala lá, né, no livro do Êxodo, assim comereis a Páscoa, né? Vestido, sandálias no pé, cajado na mão. Se sobrar o cabrito, porque a família é muito pequena, convida outra família pequena, come, o que sobrar queima, porque o anjo vai passar. As casas que estiver a marca de sangue nos umbrais, lá no Egito, ele passou direto, e aquelas que não tinham os umbrais, aonde tivesse primogênito, ele entrou, e o Senhor exerceu o seu juízo, e o povo pegou as poucas coisas que tinha, o que pediu para os vizinhos, sandália no pé, cajado na mão, devidamente vestido, e saíram à meia-noite. Então é um cordeiro, não é coelho. E eles não comeram ovos. E no Natal, não é o Papai Noel, não é o Santa Claus, que mora lá, né? Lá para cima do Alasca, né? Mora lá em cima, no cucuruco do, né, do mundo. Quem morreu na cruz foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu vejo tudo isso, a ganância do homem, o desvio das coisas de Deus, também o poder de decisão dos homens. Vamos amar mais o Papai Noel e abafar, né, a pessoa e o sacrifício de Jesus.
vamos abafar a Páscoa, o cordeiro, e vamos colocar um coelho no lugar. O assunto é bastante extenso e não vamos nos deter, porque aquilo que nós nos propunha, nós já falamos, e agradecemos a Deus por você ter estado conosco até o presente momento. Que Deus lhe abençoe. Irmãos, muito obrigado pela participação de cada um de vocês também. Muito legal essa troca de informações, de conhecimento e esse estudo coletivo, esse estudo conjunto que nós estamos fazendo sobre a palavra de Deus. Às vezes que nós colocamos a pergunta, vocês responderam, assim como vocês também fizeram perguntas. E isso enriquece muito a transmissão. Deus abençoe a cada um de vocês que ficou até agora conosco. Lembrando, compartilha depois também no momento posterior essa live. Afinal de contas, o conteúdo ele vai edificar e vai fazer diferença na vida de quem assistir, porque aqui falamos da palavra de Deus. Programação do fim de semana da Renovar. Domingo temos culto em 5 horários, 5 cultos para você vir até a Renovar, preenche a lista. Temos no sábado também a programação da rede de jovens e nós temos nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, toda a programação, todas as novidades e as informações. Compartilhe os conteúdos de lá também. E na próxima sexta-feira estaremos de novo com a live Conhecendo a Palavra, com o pastor Paulino, que agora vai orar para nos despedir nesta noite de sexta-feira, pastor. Agradecido, amado, por você estar conosco até o presente momento, e louvamos a Deus, e nesse fim de ano você tenha grandes bênçãos da parte do Senhor Jesus Cristo, né? E você saiba que quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, não foi um senhor velho e barbudo, e também renas não voam, amém? Renas também não voam, mas amém. Graças damos, amado Pai, por mais essa sexta-feira, que a tua mão, a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia esteja sobre a vida dos teus filhos, que o fim de semana seja um fim de semana abençoado, que nesse fim de ano possamos, amado Deus, agradecer e te louvar pelo teu grande amor, misericórdia e bênção sobre a vida da família. Guarda essa família, guarda Chapecó, guarda o teu povo, sê com a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Beijo no teu coração, até a próxima sexta-feira.